Bom dia. Eu venho através desse vídeo falar um pouco pra vocês do problema que eu tô passando, problema visual. Quando eu descobri, quando eu suspeitei, eu era bem jovem quando eu sentia muitas dores de cabeça. Eu lembro que desde da adolescência eu sentia muitas dores de cabeça, né? E aí eu sempre falava pra minha mãe que eu sentia, mãe, eu sinto muitas dores de cabeça. E aí ninguém acreditava, né? Ah, não, toma um remédio que passa aí. E é desde bem novo mesmo. Acho que com uns 12 anos, 12, 13 anos já sentia fortes dores de cabeça. E eu passava mal direto na escola. E eu sempre me queixava, né? Que tinha muita dor de cabeça. Aí o pessoal falava pra mim que era enxaqueca, que passava. Aí eu descansava um pouco, passava. Aí conforme foi passando os anos, foi aumentando, né, as dores de cabeça. Aí quando eu fiz 19 anos, aí começou a piorar. Aí eu sentia mais dores de cabeça. Aí eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, quando eu tava em Santa Catarina, aí começou a piorar bastante. Aí minha visão começou a embaçar. Aí depois eu saí de Santa Catarina, voltei pra Itanhaém. E eu lembro que quando eu fui tirar a habilitação, né? Fazer exame de vista. E ali eu descobri, né, que tinha um problema bem sério. Aí eu lembro que passei em vários oftalmologistas e ninguém descobria, né? Aí eu lembro que eu passei na ofta aqui em Itanhaém. Aí teve uma médica aqui, uma oftalmologista, que ela suspeitou, né? Que eu tinha ceratocônia. Aí ela fez a topografia e aí ela descobriu que eu tinha ceratocônia. Aí comecei a fazer o tratamento com a lente rígida. Só que daí a lente rígida não resolvia, né? Porque no meu olho direito ficava escapando direto. Porque o olho direito, vocês podem ver aqui, ó, meu olho direito, ele é maior que o esquerdo. Porque a córnea do direito é mais afunilada que a do esquerdo. Aí eu parei de fazer o tratamento na ofta, porque eles não são especialistas, não tem especialista em ceratocone. Aí graças a Deus, através da minha mãe e de uma secretária ali do Dr. Roberto, que é ali no centro de Itanhaém, que é o dentista da minha mãe, a secretária dele comentou, né, sobre o ceratocone, que o marido dela tem ceratocone também. E aí ela falou para ele sobre o Dr. Rodrigo Santos, né? O Dr. Rodrigo Santos é um especialista em ceratocone. Aí eu fiz uma consulta lá, fiz uma consulta com o Dr. Rodrigo, ali em São Paulo, ali próximo metrô Ana Rosa. E eu passei lá e aí fiz alguns exames e tudo. E aí eu fiz o teste depois, com o tempo, eu fiz o teste da lente escleral, né? E aí eu vi que a lente escleral era a melhor lente, né? Inclusive, todo ano eu tenho que trocar de óculos, porque esse óculos aqui, o grau dele já não serve pra mim, né? Porque de 6 em 6 meses tem que trocar de óculos, porque, como muitos já sabem, o óculos ele não corrige, né, o grau de quem tem ceratocone, mas pra ficar em casa dá pra usar, né? Pra ler de perto também dá pra usar.
Mas aí só com a lente que a gente tem uma visão melhor. Inclusive eu já tenho que trocar esse, mas aí como tá muito caro ainda não consegui trocar. E aí eu fiz o teste da lente escleral. E aí eu vi que eu me adaptei bem, porque a rígida ela fica pulando do olho toda hora. E quando entra uma poeira, incomoda muito. Já a escleral não, a escleral ela fica toda no olho. A rígida ela só fica na parte colorida do olho. A escleral ela preenche a parte branca também. E aí por ser muito caro a lente escleral, eu achava que eu não ia conseguir comprar, né? Mas aí com a ajuda de Deus e com a ajuda das pessoas que fizeram doações, eu consegui comprar a lente escleral e o óculos, né? Só que aí eu não consegui ainda terminar de pagar a lente. Não consegui ainda terminar de pagar a lente. Mas aí com a ajuda de Deus eu vou conseguir pagar. Porque esse problema é muito sério. As pessoas julgam, elas criticam, mas elas não entendem, né? Porque quem tem esse problema visual parece um morcego. Tem que ficar no escuro, quando fica muito tempo não pode pegar sol, porque coça muito o olho. Os olhos, né, coçam muito e não pode coçar, porque quando coça os olhos a doença se agrava, né? Então eu evito o máximo de estar pegando sol por conta disso. E as dores de cabeça são muito grandes. E eu vim através desse vídeo falar um pouco da minha experiência, né? Para as pessoas que também passam por esse problema com ceratocone, que é uma doença rara que cada dia estão estudando para conseguir tratamentos melhores, né? E, e eu lembro que foi um choque grande para mim, né? Descobri que eu poderia até perder a visão, né? Porque às vezes a gente vai no oftalmologista, no médico, e eles dão um diagnóstico que até a gente começa a desanimar, né? Porque eu lembro que eu também passei lá em Praia Grande, no AME de Praia Grande. Aí o médico falou pra mim, o oftalmologista de lá falou assim pra mim que óculos e lente não adiantava, né? Que eu tinha que já fazer o transplante de córnea. Só que ele tava mentindo, né? Porque depois eu passei no Dr. Rodrigo e foi diferente o diagnóstico dele. Graças a Deus, Deus preparou ele pra estar me ajudando, né? E aí o meu caso deu uma melhorada, né? Porque também o ceratocone ele afeta o nosso psicológico, né? Eu percebo que quando eu tô nervoso, eu não consigo ler direito. Mas quando eu tô calmo, eu consigo ler com a lente. Então, às vezes a nossa mente faz com que a gente enxergue até menos. E o ceratocone, cada um reage de uma forma. Cada pessoa reage de uma forma. Algumas pessoas, elas se isolam, entram em depressão, diz que não tem mais jeito. Mas eu venho através desse vídeo dizer pra você que tem jeito sim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor disse: porventura há algo difícil para Deus? Não há nada difícil para Deus. Então, se os médicos eles não conseguem resolver o teu problema, é porque Deus vai entrar em ação. E Deus também pode usar o médico para através do médico ter um tratamento, ter uma solução, né? Porque Deus fez os médicos para isso, né? Para ajudar as pessoas, para curar as pessoas. E aí Deus usa os médicos também, né? E aí através do Dr. Rodrigo, graças a Deus, reagi bem ao tratamento. Não é fácil passar por essa enfermidade, né? Ninguém entende, as pessoas julgam muito, a gente passa pelas pessoas, as pessoas acham que a gente é metido, mas às vezes a gente não sabe quem é, porque a nossa visão é desfocada, distorcida, e às vezes a gente nem reconhece a pessoa, né? E às vezes a gente já reconhece de cara, né? Mas aí muita gente não entende, né? E
E eu vim aqui falar para as pessoas que estão desanimadas, que acham que não tem jeito, que não tem solução. Mas eu quero te dizer que tem jeito sim, tem solução. Para Deus nada é impossível. Só que no tempo que nós vivemos, as pessoas não querem recorrer a Deus, né? Eu lembro que quando eu descobri, eu já suspeitava, né, que tinha algo a mais na minha visão, né? Porque ardia, os meus olhos ardiam muito. Parecia que tinha um fogo em volta. E aí eu comecei a orar a Deus e perguntar pra Deus o que que eu tinha, né? Aí eu lembro que Deus tinha me falado que tinha algo a mais nos meus olhos. E aí eu comecei a... Eu e minha mãe começamos a pesquisar, né? Porque minha mãe que me ajuda muito, né? Ela que tá do meu lado aí, que vai fazer exames comigo, as consultas. Inclusive foi até ela que postou, né? Pedindo ajuda para as pessoas. E aí muitas pessoas me ajudaram, graças a Deus, e tô aí pagando a lente, né? Ainda falta metade, né? Falta pagar metade. E aí eu tô aí na luta, né? Não pode é desanimar, porque se a gente desanimar o negócio fica feio. E aí eu tô aí. No dia que eu posso trabalhar, eu saio, eu vendo alguma coisa, porque eu sou vendedor, né? Não posso trabalhar registrado por conta desse problema. Inclusive eu já perdi 2 empregos por conta da visão. Trabalhava na estamparia lá em Santa Catarina. Eu tava indo bem, só que aí minha visão me prejudicou. Na época eu não usava óculos, né? E minha visão tava bem mal mesmo. E eu não tinha condições de comprar um óculos na época. Aí saí da estamparia porque estamparia eu era auxiliar de operador de máquina. E aí eu tinha que ver tudo, né? Os defeitos, e aí eu não conseguia ver, porque passa muito rápido e a visão de quem tem ceratocone é uma visão bem debilitada. E eu não conseguia ver os defeitos nas peças, né? Nas malhas. E aí eu acabei saindo, fiquei 3 meses. Os donos da empresa gostavam do meu trabalho, mas por conta disso acabei saindo. Depois eu trabalhei quase 2 anos na, 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 numa fábrica de tapeçaria. Eu saí também. E aí minha visão em todos os trabalhos, né? Me prejudicou bastante, porque na época eu não consegui me adaptar também com a lente rígida. Foi bem difícil, né? Não consegui de jeito nenhum, eu tentei. Só que irritava bastante os meus olhos, a lente rígida. E eu acabei optando por não usar mais, né? Porque a lente rígida é bem difícil, não é todo mundo que consegue usar, né? Algumas pessoas conseguem e tudo, mas é bem difícil, porque ela fica pulando e dependendo do grau do ceratocone, a pessoa não consegue usar. Então eu aconselho as pessoas que não conseguem usar a lente rígida, usar a escleral. Porque é melhor usar a lente escleral do que fazer a cirurgia, né? Porque também tem outras cirurgias, tem a crosslink, que é para estabilizar o caso, né? Pro ceratocone não avançar. Também tem a cirurgia do anel de Ferrara, né? O anel de Ferrara é a lente que fica já fixada nos olhos. Só que é bem cara essa cirurgia também. Não é todo mundo que consegue fazer, né? E o governo não ajuda nesses casos, né? O Hospital São Paulo, eles fornecem óculos. O AME de Praia Grande, eles fornecem óculos. O máximo que o Hospital São Paulo dá também, porque eu já passei no Hospital São Paulo. Se você está procurando um lugar para passar, eu aconselho passar no Hospital São Paulo. É um lugar muito bom, tem muito especialista ali. E eu passei lá e eles fornecem a lente rígida, né? Só que aí quem usa só o óculos é bom tentar, né? Porque não é todo mundo que não consegue se adaptar com a lente rígida, né? Algumas pessoas conseguem e é bom pelo menos tentar, né?
Lá eles não fornecem a lente escleral ainda, né? E aí a última opção é o transplante de córnea. É até então que eu sei, né? Porque como a medicina tem avançado, não sei se tem outras opções, né? Mas pelo que eu sei, a última é o transplante de córnea, que é bem arriscado. Não é todo mundo que consegue uma córnea compatível, né? Algumas pessoas fazem várias cirurgias, alguns casos dão certo, outros não. Mas aí a pessoa tem que tentar, pelo menos, né? Pra ter uma visão melhor, porque a visão ela é qualidade de vida. E aí, graças a Deus, eu tô superando a cada dia essa enfermidade aí que não é fácil, com a ajuda de Deus e a ajuda das pessoas que estão sempre ao meu lado, me dando força, conselho e que acreditam em mim, eu tô vencendo. Eu quero falar pra você que tem desanimado, tem pensado até em tirar sua vida. Não vale a pena tirar sua vida. Deus sempre ele nos dá uma solução, né? Pra gente sair das dificuldades. E as barreiras elas foram feitas para ser superadas, né? Então talvez esse desafio que você está enfrentando é um desafio para você ficar mais forte. Eu tenho percebido isso, que a cada dia eu tenho ficado mais forte através dessa enfermidade. Porque não é uma enfermidade que vai me parar, que vai fazer eu desistir, né? Às vezes a gente desanima um pouco, mas a gente tem que levantar a nossa cabeça e seguir em frente. A gente não pode parar por conta de uma enfermidade. Sei que não é fácil, mas tem pessoas aí passando situações piores do que a gente e elas não desanimam, elas não desistem, né? Porque as barreiras, elas foram feitas para isso. Pra gente superar, pra gente continuar caminhando, né? E crendo que Deus tem algo melhor pra gente. Porque muitos homens superaram muitas dificuldades e mostraram para as pessoas que elas estavam enganadas a respeito deles, né? Porque quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende. O ser humano ele foi feito para quebrar os tabus, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e julga ela por ela ter uma deficiência, por a gente achar que ela não é capaz. Mas é aí que a gente tá enganado. Aí essa pessoa vai e mostra pra gente que que a força de vontade dela é maior do que a dificuldade, é maior do que a deficiência. Então, a nossa força de vontade tem que ser maior do que a nossa deficiência, maior do que as nossas limitações. Porque nós temos um Deus que é ilimitado. E que quando a gente está fraco, é aí que ele entra em ação na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então é isso que Deus faz na nossa vida. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E aí que vem que através dessa enfermidade que a gente vai contar o que Deus fez na nossa vida. Por onde eu passo eu tenho falado do que Deus tem feito na minha vida, que Deus tem cuidado de mim, que Deus tem me guardado. E a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Lá em João 13 fala, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender, porque Deus tem um propósito determinado para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Então essa enfermidade não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus. Então você que está vendo esse vídeo, eu contei só um pouco daquilo que eu tenho passado, né? Porque não dá para falar tudo. Mas que você não venha desanimar, busque a Deus, que Ele pode curar, Ele pode preparar um médico,
Peça a Deus que Ele ouve. Creia que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode trazer uma luz para a tua vida, que Ele pode ainda te dar esperança, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança. Por mais que esteja difícil, você olhe para o lado e pense, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor sabe por que você está passando por isso. Às vezes a gente não sabe, não entende, questiona Deus, fala que Deus é culpado, e não é bem assim, né? A Bíblia diz também do que se queixa o homem, né? Dos seus próprios pecados. Eu lembro do jovem que estava enfermo, que era cego, né? E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, o que ele fez? O que ele fez para que ele estivesse assim? Quem pecou, ele ou os pais? E aí Jesus disse que nem ele nem os pais, né? Mas para que se manifestasse a glória de Deus. As pessoas, quando ela vê alguém doente, endemoniado, elas julgam, né? Fala que a pessoa está em pecado, que ela fez isso ou aquilo. Mas só Jesus sabe, né? E a Bíblia também diz que da medida que julgardes, também sereis julgados. Na medida que medirdes, também hão de medir a vós, né? Então, da maneira que as pessoas nos julgam, elas serão julgadas também. Então, quando você vê alguém enfermo, não julgue se você não sabe. Só Deus sabe o que a pessoa está passando, a luta. É muito difícil depender dos outros, porque quem passa por esse problema depende muito das pessoas. E as pessoas que ajudam, muitas julgam, né? Jogam na cara. Então é bem difícil depender das pessoas, porque não é todo mundo que consegue um emprego, né? Quem tem ceratocone. Não é todo mundo que consegue ter uma vida normal, porque tem uns graus baixos que a pessoa consegue ter uma vida normal, né? Mas tem uns graus bem altos que os olhos da pessoa ficam até bem para fora. A córnea, ela fica bem afunilada mesmo. E em alguns casos não, a pessoa consegue ter uma vida normal. A pessoa consegue ler, a pessoa consegue trabalhar normal, mas muitos casos não. Em muitos casos a pessoa não enxerga quase nada. Inclusive eu vi uma mulher contando o testemunho dela no YouTube, que ela falou que ela lia bem de perto assim, e ficava até difícil para ela ensinar a filha dela, né? E a filhinha dela pequena começou a perceber que ela não enxergava bem, que ela gaguejava para ler, e ela não enxerga quase nada. E aí ela conta os testemunhos dela no YouTube, né? Eu acompanhei o vídeo que ela postou falando, achei bem triste, né? Porque não é fácil a pessoa ensinar uma filha e a filha saber mais ler que a pessoa, né? Porque ela tinha que pegar assim e ler bem de perto, quase dentro. E aí a filha dela percebeu. Inclusive também eu vi outros casos no YouTube de pessoas que fizeram a cirurgia do anel de Ferrara e deu certo, né? E também eu vi um vídeo de uma mulher falando que nos outros países tem bem mais recursos, né? Em relação aos olhos, que o governo dá uma assistência melhor. Porque aqui no Brasil é bem difícil. Agora que foi aprovada a lei que a gente tem direito, né? Pessoa que tem problema monocular, que agora que a pessoa tem alguns direitos, né? E é bem difícil a pessoa conseguir se aposentar, né? Mas não é impossível, mas é bem difícil. E muitas pessoas elas precisam mesmo, porque o tratamento é muito caro. Colírio, lente, óculos, as consultas são muito caras. E a pessoa não consegue emprego, como que vai conseguir pagar, né?
Mas é só com a ajuda de Deus mesmo pra abrir as portas e preparar tudo que a gente precisa, né? Graças a Deus, Deus prepara tudo pra mim. Não tenho do que me queixar, mas às vezes é bem difícil. Bem difícil mesmo, não é fácil. Meu, porque tem colírios aí que é R$ 40. Os melhores colírios, 40, até mais, dependendo do tamanho, né? As lentes são bem caras. A lente escleral é caríssima. Não é todo mundo que consegue pagar. O óculos também é muito caro. Porque o melhor óculos fica caríssimo. Fica mais do dobro de um óculos normal, né? E aí fica parecendo um fundo de garrafa, os que são mais em conta, né? Fica bem grossão. Às vezes nem... Inclusive o meu, o direito, ele não... Nem vocês podem ver aqui, ó. Ele fica pra fora. A lente dele fica pra fora da armação. Porque é bem grossa assim, ó. Mais ou menos dessa espessura assim, ó. E aí fica grossão. As pessoas olham pra mim de óculos e elas veem que meu olho direito é bem pequenininho. Mas quando eu tiro, ele fica maior um pouco por causa da lente, né? Aí a lente dá a impressão que os meus olhos são menores ainda. Mas graças a Deus eu tô aí superando essas dificuldades, né? Eu entrei em vários grupos de ceratocone, que fala sobre ceratocone. Inclusive no Facebook tem tratamentos e fala sobre tratamento de ceratocone, né? E aí tem muitas explicações boas, tem muitas, as pessoas tiram muitas dúvidas, mas também tem muitas pessoas que elas postam coisas pra desanimar as pessoas mesmo, né? Mas aí você que tá vendo esse vídeo não dá ouvido pra essas coisas negativas. A gente tem que ouvir só aquilo que vai edificar a gente, né? E aí eu vou passando lá e vou vendo às vezes até besteira, né? E aí eu não ligo, né? Eu vou absorvendo só as coisas boas. E é isso que a gente tem que fazer. Deixar de lado as pessoas que julgam, que criticam a gente. E ouvir só aquelas que estão ali mesmo pra motivar a gente a superar essa dificuldade, né? No Instagram também tem grupos sobre ceratocone. Inclusive eu entrei até num grupo no WhatsApp pra tirar dúvida, né? Inclusive teve até um conselho bom que a mulher deu, não lembro se foi uma mulher ou foi um homem, que falou que quem usa lente rígida é bom pingar um colírio, um pingo ou dois, na lente rígida antes de usar, porque alivia, e é verdade. Alivia um pouco a dor. Colocar por baixo, né? Na hora de pôr a lente rígida, põe no dedo assim, e aí coloca uns pinguinhos de colírio. Aí alivia a dor um pouco. Ou colírio ou um pouquinho de soro. Eu lembro que eu fiz e deu certo. Soro fisiológico. Alivia um pouco a coceira. E você que tem ceratocone, não coce os olhos, porque irrita bastante os olhos. E aí pode deixar os seus olhos deformados, né? Igual eu já vi muitos casos e as pessoas ficam desesperadas e começam a coçar e os olhos ficam bem feios, né? Quando coçar, eu faço isso, né? Quando eu sinto vontade de coçar, eu faço massagem leve. Ou então eu pego, começo a massagear. Ou eu faço assim, igual o exercício que eu vi, né? Que a gente apoia os braços na mesa. E aí relaxa bem. E aí coloca as duas mãos em forma de concha, né? E aí alivia bastante. Porque às vezes isso tá na nossa mente. Às vezes a gente tá estressado. E aí afeta, coça mais. A visão diminui também por causa do nervosismo, do estresse. E aí é bom a gente relaxar, respirar fundo, se acalmar. E é isso que eu faço. Aí já dá uma melhorada. Ou gelo, né? Cubo de gelo também, a pessoa pra aliviar a coceira. Ou um pano, às vezes pessoas que põem normal mesmo, que aí alivia um pouco a coceira, né?
E aí também é bom pedir conselho pro oftalmologista, né? Muitas pessoas elas passam no oftalmologista e não se aconselham. Inclusive tem os oftalmologistas no YouTube, no Instagram, no Facebook que dá conselhos para as pessoas, né? O doutor que eu passo com ele, que tô fazendo tratamento com ele, doutor Rodrigo, pode seguir ele no Instagram, é Rodrigo Santos, T Santos, e ele dá muitos conselhos para as pessoas sobre ceratocone, não sobre ceratocone, mas sobre outras doenças, né? E aí ele dá vários conselhos. Porque às vezes as pessoas pedem conselho para as pessoas erradas, né? Que não tem conhecimento nenhum. Então, as redes sociais estão aí para ajudar muitas pessoas. Então é isso, eu venho através desse vídeo aqui tá falando um pouco da minha experiência para vocês aí que estão desanimados, né? Que Deus abençoe a tua vida e creia que Deus ele pode fazer infinitamente mais, basta crer. E também ele pode usar o médico, ele pode te curar, basta você crer. Que Deus abençoe a vida de cada um que vai ver esse vídeo. Quem gostar, curte, compartilha. Que Deus abençoe.